Abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, versículo 1. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 1. A gente vai ler até o 19. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como a pele de uma criança e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimon para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe seu servo por isso. Eliseu lhe disse: vá em paz. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, eu te peço, fala conosco mais uma vez, queremos ouvir a voz do Senhor. Trabalha em nós, transforma as nossas vidas, ministra os nossos corações,
através da tua palavra. Abençoa, Deus vivo, essa mensagem. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Provavelmente você já ouviu falar sobre esse texto, um texto muito conhecido da palavra de Deus, que conta a história de Naamã, esse comandante do exército da Síria, que naquela época era a nação mais poderosa da terra e que recebe o conselho de uma menina que era escrava dentro da sua casa, uma menina que tinha sido levada cativa de Israel quando a Síria invadiu Israel. E ele, esse homem, esse comandante, ele tinha um problema, ele era leproso. Mas, através do poder de Deus e da vida do profeta Eliseu, esse homem é curado após se banhar 7 vezes nas águas do Jordão. A vida desse homem é transformada, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Porque nós vemos que, após curado da sua lepra, ele reconhece que só Deus é o Senhor. Então houve uma transformação física, mas principalmente houve uma transformação na sua vida espiritual. Deus não quer apenas curar a lepra, a enfermidade, o exterior das pessoas. Deus quer curar os corações. Deus quer transformar vidas. Deus quer nos libertar da maior lepra que pode nos acometer, que é o pecado. E a cura para o pecado está somente na pessoa de Jesus. Amém? O que nós podemos ver aqui nesse texto? Versículo 1, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Naamã era um herói nacional. Naamã era um homem conceituado, era um homem temido, era um homem poderoso. Ele dava ordens aos seus comandados e eles atendiam. As pessoas olhavam para ele com admiração. Ele era um homem vitorioso nas suas batalhas. E nós olhamos para ele e vemos que até Deus usou a vida de Naamã para dar vitória. Como pode? Deus pode fazer o que Ele quer. Naamã é um herói para a sua nação, porém, e a vida sempre tem um porém, ele era leproso. Imagina só a história desse homem, um homem corajoso, braço direito do rei, aclamado nas ruas, aquela armadura imponente, mas debaixo da armadura ele escondia uma doença terrível naquela época, que era a lepra. Aquela armadura escondia algo que o afligia, que impedia com que ele fosse com liberdade a todos os lugares, que ele abraçasse as pessoas, que ele comemorasse tantas vitórias que ele alcançava. Quando ele chegava depois de meses na sua casa, depois da batalha, ele não podia abraçar a sua esposa nem os seus filhos. Ele não podia receber o carinho das pessoas. Ele tinha influência, possivelmente ele tinha dinheiro, mas ele não encontrou em nenhum lugar a solução do seu problema. E se nós trouxermos isso para a nossa vida espiritual, talvez hoje você pode estar vivendo algo semelhante a Naamã do ponto de vista espiritual, ou você conhece alguém que está vivendo algo assim. As pessoas estão olhando por fora e vendo uma pessoa ótima, maravilhosa, perfeita, sem problema, porém tem um porém na sua vida. Ou você conhece alguém que está passando por isso e de repente você pode levar essa mensagem a essa pessoa que todos olham, admiram, tem assim como uma pessoa, uma figura maravilhosa, tal, dinheiro, poder, mas está escondendo uma fraqueza, está escondendo um pecado, está passando por um problema de enfermidade, falta fé, às vezes está enfrentando um casamento que está em ruínas, às vezes está passando por um relacionamento terrível com os seus filhos, a sua vida espiritual está vazia, e Deus conhece o coração.
Talvez você ou uma pessoa que você conhece tenha buscado a solução, tenha feito uma viagem em busca de solução, tenha mudado de igreja para buscar a solução, tenha investido seu dinheiro para comprar uma solução e nada. Essa lepra, que pode ser uma situação emocional, que pode ser uma situação espiritual, está distanciando você das pessoas, está distanciando você de Deus. E você precisa de um milagre na sua vida, como Naamã precisava de um milagre na vida dele. O que ele precisava, só Deus podia fazer. Talvez o que você precisa, meu irmão, só Deus pode fazer na sua vida. Não é o pastor que vai fazer, não é a igreja que vai fazer, não é uma mudança de emprego que vai fazer. Talvez o que você precise, só Deus pode fazer na sua vida. E se hoje Deus fizer um milagre, ninguém pode impedir o mover de Deus. Aquele homem imponente, aquele herói, ele, na sua casa, conversava com a sua esposa sobre a sua situação, e havia uma menina que havia sido levada cativa. Ela era uma escrava na casa de Naamã, uma menina de Israel, uma menina que de repente tinha motivos para odiar Naamã. Talvez Naamã tenha vencido a guerra e a sua família tenha sido morta pelo exército de Naamã. Ela tinha sido tirada do seu país, tirada da sua família, mas ela sabe aonde ele pode encontrar a resposta. Ela sabe que há um Deus em Israel e que há um homem de Deus que, quando ele ora pela vida das pessoas, as pessoas recebem a graça de Deus e são transformadas. Eu conheço um homem de Deus em Samaria que pode curar o meu senhor Naamã. Ela viu a situação, ela percebeu o que estava acontecendo, e independente das circunstâncias, independente das dificuldades, independente até daquilo que estava no seu coração, ela decidiu ser uma bênção na vida de Naamã. Amém, irmão? E nós precisamos ter esse tipo de atitude para ser bênção na vida de pessoas que estão ao nosso redor. Aquela menina nos dá uma lição, irmãos. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha influência, ela não tinha motivos, mas ela decide ser uma bênção na vida daquele homem. E Deus quer isso para nós, Deus quer isso para a sua igreja. Eu falei de manhã que nós precisamos sair e evangelizar, pregar o evangelho e ser bênção na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Talvez lá no seu trabalho você perceba uma pessoa triste, desanimada. Talvez na igreja você perceba uma pessoa angustiada que está precisando de um abraço. Talvez você perceba uma pessoa que está precisando de oração. Você conhece o Deus que pode fazer o impossível. Amém? E você tem a responsabilidade de falar isso para as pessoas que estão ao seu redor. Eu conheço um Deus, o Deus de Israel, e Ele pode mudar a sua vida. Ele pode transformar a sua vida. O Deus a quem eu sirvo pode curar você. Independente de quem você seja, da sua condição social, sua capacidade de influenciar, suas habilidades, seu tempo de igreja, Deus chama você a ser uma bênção. Por quê? Porque você sabe a resposta. Você conhece a resposta para o vazio do coração humano. Você conhece a resposta para a angústia. Você conhece a resposta para o desespero. A resposta é Jesus. E Ele é o Senhor da sua vida. Ele habita dentro de você. E Ele chama você a compartilhar a mensagem que salva, a mensagem que cura, a mensagem que liberta. Naamã então vai ao rei da Síria e fala com o rei: olha, lá em Israel tem um homem que é uma bênção. E o rei então entende a coisa meio atravessada. Então tá, eu vou mandar uma carta para o rei de Israel e você leva para ele. E na carta ele fala: olha, eu estou mandando Naamã aí para que você cure Naamã. Quando o rei olha aquilo, esse cara está querendo arrumar um problema comigo, eu não tenho como curar Naamã. Aquele homem, ele é a resposta do mundo para as nossas necessidades. O mundo não tem solução para dar a você, para os problemas que você passa na sua alma. Só Jesus pode trazer resposta para a sua vida.
A menina sabe a resposta, mas o rei não lembra de Eliseu. Naamã está batendo nas portas erradas, está procurando nos lugares errados, até que ele vai encontrar o lugar certo. O rei da Síria manda a carta para o rei de Israel. O rei de Israel não pode fazer nada, mas Deus pode fazer alguma coisa. Deus pode mudar a vida desse homem. A solução não vem dos seus recursos, a solução não vem de você conhecer um deputado. Só Jesus é solução para o problema do pecado na sua vida, meu irmão. Versículo 8. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele aproveita a oportunidade, ele abraça a sua vocação, ele sabe que ele pode ser uma bênção na vida de Naamã, ele sabe que Deus pode usar a vida dele, meu irmão. Você é a igreja do Deus vivo, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Deus pode usar a sua vida para levar cura àqueles que estão presos à lepra do pecado, meu irmão. Deus pode usar a sua vida para que você ore e a vida de uma pessoa seja transformada. Deus pode usar a sua vida para que você ore e um casamento que estava sendo destruído ser renovado em nome de Jesus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Espírito de Deus habita em nós e Ele nos capacita a ser agentes de cura e de bênção para a vida de outras pessoas. A menina não se omitiu. Eliseu também não se omitiu. Será que nós vamos nos omitir? Será que nós vamos nos omitir da responsabilidade de pregar o Evangelho? Será que nós vamos nos omitir da responsabilidade de orar pelas pessoas que precisam desse Deus poderoso que cura, salva, liberta e santifica? Naamã, então, vai até a casa de Eliseu e ele para na porta da casa com a sua comitiva, montado no seu cavalo, esperando ser recebido, esperando que já tivesse ali pompas, né? Um tapete vermelho estendido para ele chegar, todos cantando, porque chegou Naamã. Olha, chegou Naamã. E Eliseu está lá dentro tomando seu cafezinho, como se nada tivesse acontecido. E o moço de Eliseu falou: ó, Naamã está aí. Vai lá, fala com ele. Fala com ele lá, para ele ir lá no Jordão, se banhar 7 vezes no Jordão, e ele vai ficar curado. Mas o senhor, não vou falar nada com ele não. Vai lá, manda ele lá. Que recepção foi essa de Eliseu? Não deu nem bola para Naamã. Meu irmão, muitas vezes os propósitos de Deus se cumprem em meio à humilhação e obediência. Porque Deus não quer apenas nos livrar da lepra, Deus quer quebrar o nosso orgulho. Deus quer mexer conosco. Naamã era um comandante acostumado a dar ordens, bem-sucedido, vitorioso, mandava e as pessoas executavam. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu nem recebe ele. E às vezes Deus nos coloca em situações humilhantes para nós aprendermos. Deus quebra o nosso orgulho, Deus nos leva para essa escola da humilhação, porque Ele não quer apenas curar a nossa lepra, Ele quer mudar a nossa vida. É uma escola difícil. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que estão falando para a gente agir diferente. Se eu fosse você, eu ia lá e dava nele. Se eu fosse você, eu ia lá e falava poucas e boas. Se eu fosse você, mandava ele sair, dava-lhe uma... Se eu fosse você, eu faria isso. O quê? Tu vai se sujeitar a isso? Que isso, rapaz? Não se humilha para esse cara não sei o que tal. Às vezes a gente quer ouvir a voz do nosso próprio coração, cheio de orgulho, e a gente não consegue parar para atender a voz de Deus que diz que aqueles que são humilhados serão exaltados.
porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Naamã ficou indignado. Ele já tinha tudo na cabeça, como é que tinha que ser. Versículo 11. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo, eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? E às vezes nós somos assim também, irmãos. A gente já tem na cabeça como tudo tem que acontecer, né? Não, ele vai ficar em pé diante de mim, vai levantar as mãos, vai pegar o óleo sagrado, vai me ungir. E aí sim, ele, todos os diáconos em volta, uma roda em cima de mim, uma luz vinda do teto, e aí a cura vai acontecer. Às vezes a gente fica indignado com algumas situações onde Deus quer nos ensinar a obedecer, onde Deus quer transformar o nosso coração e o nosso caráter. Eu vou entrar na igreja e as pessoas vão falar comigo desse jeito, e quando eu contar o meu problema, elas vão chorar junto comigo, e elas vão me procurar a semana inteira para saber como eu estou, e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Escola da humilhação e da obediência. E nós ficamos indignados de ter que cursar essa escola. Porque o nosso coração é como o coração de Naamã. Somos guerreiros, condecorados, vencedores. Vai dar atenção porque uma pequena empregada falou, profeta que nem recebeu você na casa. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não. Não são, porque a cura não virá através de Abana e Farfar. É nas águas de Israel que Deus quer curar Naamã. É naquele lugar, é naquele rio barrento que Deus quer curar a Naamã. Nós queremos a cura, nós queremos o milagre, nós queremos a mudança, mas nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos tudo de uma maneira que seja confortável para nós. Mas muitas vezes Deus nos leva para as águas barrentas do Jordão para curar o nosso interior, para transformar as nossas vidas, para nos levar à obediência e à humildade. E aquele lugar vai ser o lugar de cura para as nossas vidas. Mas nós estamos acostumados com Abana e Farfar, confortáveis para a gente. Lá conheço todo mundo, ninguém vai falar nada para mim, eu não vou ter problema nenhum, ninguém nem vai ver debaixo da armadura. Mas Deus queria algo diferente para Naamã, Deus queria Naamã ali exposto. Naamã racionaliza a situação, questiona, e nós somos assim também, questionamos. O pastor aconselha, mas nós, tá bom, mas eu vou fazer tudo diferente. Eu vou fazer o que eu quero. Sim, eu estou entendendo o seu conselho, legal, mas eu acho que eu tenho que fazer aquilo que eu quero. O casal recebe, olha, vocês vão para casa, fazem assim, assado, procura fazer isso, tal. Aí eles saem daqui, fazem tudo diferente. Não querem ouvir a voz de Deus, porque tem as suas razões, mas às vezes Deus quer nos despir das nossas razões, para que nós sejamos curados. Naamã está indignado, eu não quero ouvir isso, eu não concordo, eu vou embora. E aí os oficiais dão um bom conselho para Naamã, versículo 13. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse, lave-se e você ficará limpo. A gente é complicado, né, irmãos? A gente é complicado. Quando o conselho é muito simples, a gente não é isso. Você tomou um prejuízo, então, cara, esquece isso, sabe? Levanta a cabeça, Deus vai te dar mais, vai ser feliz com a sua família e tal. Não vou deixar isso barato, não. Você está com problema com a sua filha e tal, já experimentou abraçá-la, conversar, orar com ela e tal? Não vou fazer isso não. Ela que tem que me procurar. Nós complicamos muito as coisas.
E às vezes são coisas simples que vão nos levar à bênção de Deus. Meu pai, ele está pedindo alguma coisa difícil para você. Vai lá, é só ir lá e mergulhar no Jordão 7 vezes, sair, vai estar curado, que bênção. Mas entre o fácil e o meu jeito, eu prefiro fazer do meu jeito sempre. Nós queremos alguém que fale, não, 7 semanas de propósito, aí você vai fazer jejum, 30 dias de jejum e vai dar certo. Você tem que fazer um esforço sobre-humano e aí é que vem a resposta. Mas muitas vezes, irmãos, a resposta não está na maneira, mas em fazer aquilo que Deus manda. Amém, irmãos? Em nos humilharmos, em nos submetermos à voz de Deus, em ouvirmos a voz de Deus para que Ele possa agir pelo seu poder e para a sua glória. Amém? E quando Naamã vai, ele vai mergulhar no Jordão, imagina Naamã tirando aquela armadura toda, ficando exposto, todo mundo vendo a sua lepra. E ele mergulha a primeira vez, nada. Ele mergulha a segunda vez, talvez ele já saia chorando. Ele mergulha a terceira vez, talvez ele esteja pensando em desistir, porque a gente é assim. Não vai dar certo. Ele vai a terceira vez, a quarta, e aí ele pensa de repente na sua família, ele vai rompendo as barreiras do seu coração, o medo, o orgulho, ele vai sendo quebrantado, ele vai a 7ª vez, e quando ele sai limpo para a glória de Deus. Naamã agora é um novo homem, porque ele obedeceu a palavra de Deus. Se você obedecer a palavra de Deus, Deus vai transformar a sua vida, meu irmão. Ele vai restaurar você, Ele vai livrar você do pecado, Ele vai vivificar você em meio às suas lutas e às suas dificuldades. A obediência, ela é fundamental para que um milagre aconteça em nossas vidas. Depois ele voltou ao homem de Deus, versículo 15. Ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque este seu servo nunca mais oferecerá holocaustos nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Glória a Deus. A vida daquele homem é transformada pelo poder de Deus. Eliseu não aceita as recompensas de Naamã, porque ele sabe que foi Deus quem operou o milagre na vida de Naamã. Hoje em dia, tem muito profeta aí que aceitaria os 68 quilos, não é não? Mas Eliseu não. Geazi é tomado pela ganância, e ao ser tomado pela ganância, ele acaba sendo também tomado pela lepra. Depois, se você ver o restante da história, você vai ver que Geazi é atacado pela lepra que estava em Naamã. Meu irmão, hoje, deixe de lado o seu orgulho, se humilhe, obedeça a voz de Deus, para que você receba cura e salvação, para que Deus faça um milagre na sua vida também. Talvez você esteja pensando em fazer do seu jeito, ou esteja fazendo do seu jeito, mas do seu jeito não está dando certo. Faça a vontade de Deus. Obedeça a voz de Deus. Talvez seja esse mergulho nesse rio barrento que é o Jordão, 7 vezes para que você seja curado. Deixe de lado toda a indignação. Às vezes a gente fica indignado. Mas por que fez isso? Deixe de lado a sua indignação, obedeça a voz de Deus, para que Deus possa então transformar, restaurar a sua vida. Amém? A história de Naamã aponta para a graça de Deus. Você pode trazer
quantos quilos de ouro e de prata você quiser, mas o Deus a quem nós servimos, ele não precisa disso, ele é dono do ouro e da prata. Ele é um Deus que, pela sua graça, ele age e cura as nossas vidas. Você pode sair daqui limpo para a glória de Deus. Amém? Entregue a ele a sua vida, entregue a ele o seu coração, obedeça a Deus. E ele vai fazer a obra na sua vida também, como fez na vida de Naamã. Amém?